E no Formiga na Tela de hoje, tem artes marciais? Tem. Tem comédia? Tem. Tem misticismo oriental? Tem. Tem romance? Tem. Ou seja, pacote completo. Aventureiros no Bairro Proibido. Tem essa bela tradução, né? Aventureiros do Bairro Proibido, super legal. Seguindo a grande escola de traduções de títulos brasileiros, Dos né? anos 80, né? Anos 80, a década de ouro do cinema, né? Com os melhores filmes já produzidos, a época dos heróis de ação. Sim, sim. Incomparável, né? 1986, para ser mais preciso. E John Carpenter no seu auge. Fazendo filmes com seriedade, né? Fez Halloween, Nível Outro Mundo, filmes com certa seriedade. Cara, é um filme B feito por um cineasta classe A. Ele é despretensioso, cara, que é um negócio que, inclusive, aproveitar para falar desde já, a sinopse, que a gente vive deixando a sinopse sempre pro final do vídeo, mas você para pra pensar na sinopse, o que é Aventureiros do Bairro Proibido? É difícil, cara. É um caminhoneiro, não é difícil, eu acho que é exatamente o inverso, cara, porque é um caminhoneiro que vai buscar um brother, e aí no meio do caminho esse brother e ele se metem numa confusão com um feiticeiro chinês que vive embaixo de Nova York, e eles resolvem a treta com o feiticeiro chinês e o filme acaba. É isso. E cara, com isso ele constrói um puta filme, muito divertido, muito legal, que é focado exclusivamente na aventura do bagulho. Eu acho que é muito da época também, né? Então, assim, existiam muitos filmes que envolviam, né, magia, né? Eu acho que o John Carpenter acabou entrando um pouquinho nessa era, né, dos anos 80, muito filme de aventura, muito filme infanto-juvenil. Esse filme é um clássico de sessão da tarde, né? Então, assim, cara, ele agrada todo mundo, exato, né? É despretensioso, como você falou, assim, você não pode realmente levar a sério esse filme. E não é só isso, ele é estapafúrdio. Ele não para em momento algum para explicar qual é a lógica do negócio. Assim, tem um feiticeiro, o Lopan, tem que impedir ele. Ponto, acabou, tem que Mas impedir. uma parte boa do filme, assim, ele tem um ritmo, ele é bastante ágil, né? Então você tem vários clímax dentro do filme, né? Várias situações de embates, né? Que tem, até o embate final, obviamente. Então você não para, você não tem muito respiro no filme, vai rolando. É aquela característica do cara, né? Objetivo, que é direto ao ponto. Mas vamos combinar que é uma bela lambança, né? O filme também, cara. É uma mistura tão enorme de coisas, assim, que você realmente se perde. E você, né, você dá risada também, né? Cara, assim, quando eu falo da despretensão, é um negócio que eu sinto muita falta no cinema de aventura hoje, que é a aventura pela aventura. Sabe, eu brinquei com essa coisa da década de ouro do cinema e tal, nos anos 80, mas os anos 80 ainda era uma época em que você tinha aventuras cuja aventura acontecia por si própria. Sabe aquela brincadeira que muita gente faz com o Indiana Jones, com os Caçadores da Arca Perdida, que falam que a presença do Indiana Jones não importa no filme porque o roteiro aconteceria da mesma forma? É mais ou menos a mesma coisa aqui, cara. O foco não é o Jack Burton, o foco não é o Lopan, é a aventura. A única função do filme é colocar o Kurt Russell pra dar porrada em chinês. Pode ficar melhor do que isso? E que também pode ficar legal é que o Jack Burton, ele não é um herói perfeito, ele é um herói completamente imperfeito, ele é um cara que caiu ali de paraquedas. Ele não é um herói, ele é um caminhoneiro. É só isso. Ele não é herói, é tanto que na hora que, cena clássica, quando ele vai, no embate, quando ele vai liderar o galera do Wei Shen contra o galera do Lopan, ele vai atirar pra bancar o fodão, cai a pedra na cabeça dele e ele fica inconsciente. Os 20 minutos finais são total galhofa, né? Comédia, você vai dar risada. Agora, a genialidade do John Carpenter, quando você falou do personagem do Burton, né? Jack Burton, a genialidade é que ele inverteu os papéis, né, de coadjuvante e protagonista. O protagonista nesse filme, ele é o alívio cômico. Sim. Né? E o coadjuvante, ele é o cara mais sério. Assim, é um filme, cara, a gente pode até falar, né, o John Carpenter é um grande diretor mesmo, assim, tudo bem que ele leva muito, né, fez muitos filmes B, né, assim, ele nunca também foi talvez dos top diretores, né, que já existiram, mas assim, ele sempre fez coisas muito competentes. Ele tem uma predileção por um grupo de gêneros de filme que não são aqueles gêneros aclamados pela crítica
clássica, vamos dizer assim. Ele não é um cara que tem uma aproximação com o drama, ele não é um cara que tem uma aproximação com grandes construções narrativas. Mas ele é um cara que sabe construir ficção, ele é um cara que sabe construir um certo teor crítico, dentro, não no caso de Aventureiros, né, que como a gente já disse é completamente descabeçado, mas você pega, por exemplo, um Eles Vivem, que foi o filme que ele fez imediatamente depois do Aventureiro, imediatamente não, né, mais de uma década depois. Inclusive, se vocês quiserem saber mais sobre o Eles Vivem, pode clicar aqui nesse card que a gente fez um programa inteiro só sobre ele. Inclusive, você tem essa transição de um filme que é um estudo de gênero clássico, né, o caso do Halloween, para um Aventureiros do Bairro Proibido. Halloween, aliás, que se você também quiser saber mais sobre esse filme, nós também fizemos um programa inteiro só sobre ele, só clicar aqui no card. O Halloween ele iniciou um subgênero ali, né? Exato, então sim, você vê que ele não é um cineasta qualquer, ele não, tem muito talento, disso. só que ele decidiu usar esse talento para, como eu disse, gêneros que não são observados ou aclamados pela crítica, como são outros gêneros clássicos. E outra coisa também é que ele nunca teve medo de se assumir B, o Carpenter, né? Os filmes dele não tem medo, são B, assumidamente B mesmo, independentes. O Carpenter, sei lá, uma ou outra vez ele realmente se rendeu à indústria, se faz Starman, mas principalmente é Memórias de um Homem Invisível. Mas o resto é Enigma do Outro Mundo também é um filme bem acabado, assim, bem produzido. Eu acho que assim, ele trabalhou muito com estúdio nessa época. Inclusive Aventureiros do Bairro Proibido também é filme de estúdio, onde até sofreu acho que umas intervenções ali em alguns momentos. Pra depois ele sair e fazer o Eles Vivem, que é um filme bem mais político, bem diferente, né? Completamente diferente em relação ao Aventureiros. Mas sem perder o seu estilo, né? Não, claro que não. Sim, sem dúvida. Não, e assim, você falou essa de se assumir um cineasta de classe A, mas que gosta desse cinema B. Esse cara é o bastião de um negócio que eu falo aqui o tempo todo. Efeitos práticos. Por que não se faz mais efeitos? Não, eu estou revoltado, eu vou bater na minha mão, porque eu estou revoltado. Quando eu fico revoltado, eu bato minha mão. Efeitos práticos. Por que não se faz mais efeitos práticos? Minha vontade é de pegar um DVD do Aventureiros do Bairro Proibido, colocar o George Lucas de 4 e enfiar na bunda dele. Isso, vamos voltar pra cá. Que deselegante. Né? Totalmente deselegante. É uma galhofa? É. É assim, tosco, deliberadamente tosco? É. Mas é um tosco, é uma galhofa crível, velho. E é um bagulho que só funciona porque o cara tem um olho para efeitos práticos, que é um negócio que, assim, pouquíssimos cineastas têm. Porque você fazer efeito especial, pô, você estuda cinema, você sabe dizer melhor que eu. Você criar efeitos práticos e fazer eles funcionarem na tela. Ainda mais um bagulho que é estapafúrdio, como você diz, uma esfera de vários olhos flutuando na frente do Kurt Russell. É um bagulho bizarro. E para funcionar, você precisa criar um clima, um contexto de aventura que só funciona daquele jeito. Se ele tivesse tentado criar ali uma cena de, sei lá, terror, talvez não tivesse funcionado. Se ele tivesse tentado criar uma cena de comédia escrachada, talvez não tivesse funcionado. Mas funciona. Naquele estilo, daquele jeito, com aquele contexto, funciona. Eu acho que o que me prende mais o filme é o John Carpenter é um diretor que eu gosto de muitos filmes dele. Esse filme, pra mim, ele é um filme, assim, de aventura, tranquilo que você passa, um filme de sessão da tarde. Tem, óbvio que ele tem umas sacadas muito bacanas. O começo do filme é super legal, aquela introdução, né, quando você tem uma entrevista, né, do advogado conversando, né, com o Egg Shen, daí parece que cria uma certa tensão, que eu acho legal ele ter feito uma introdução assim, não entrar direto no filme de uma vez. Então tem coisas bacanas que ele faz, mas me pega muito as galhofas do filme, que essas coisas que não casam, né? Que finalmente nos encontramos, aí eles estão sempre um lado do outro. Lá o Jack Burton, no final das contas, ele vai lutar com o vilão, tá de batom na boca, porque tinha acabado de beijar, e fica o batom, fica tudo vermelho. É umas coisas engraçadas, não, é engraçado, é divertido. Não, e tem também quando ele vai bater lá com o Capanga, que é um maluco que se explode, que vai ele e o amigo dele lá pra porrada. Já teve isso no 007 Vive e Deixe Morrer, né? Que o Kananga, ele também se explodiu. Sim. Muito bom. Muito bom, eles mataram. É referência, cara. É muito bem construído
dentro da sua simplicidade. Eu falei, tem uma lógica, inclusive é uma teoria minha. Eu acredito que o John Carpenter tenha feito aí uma mini homenagem a D&D, Dungeons and Dragons, porque o filme ele é basicamente uma invasão de masmorra, né? Os caras têm que entrar lá no templo do Lopan. E esse monstro de vários olhos lembra muito um monstro clássico de D&D, que é o Beholder, que é essencialmente uma esfera que flutua, que tem vários olhos que lançam magia. Então, na minha cabeça, quando eu assisti esse filme, eu falei, caralho, ele tá escrevendo uma historinha de RPG, só que no lugar de guerreiros, elfos e anões é o caminhoneiro Kurt Russell. E é legal dessa cena é que quando ele vê o Kurt Russell fica apavorado e fala, o que é isso, o que é isso, o que é isso? Não quero saber o que é isso. Ai, meu Deus, não, por favor, o que é isso? Não me diz não, tá? Um guardião, o que ele vê, Lupin sabe. E aí você falou do Dungeons and Dragons, né? Dungeons and Dragons, gostou? Dungeons and Dragons. Mas o Carpenter tem muito, né? Tem muita mistura que a gente já falou de misticismo oriental, romance, aventura, outras coisas. E lembra, e tem um ritmo, né? Que lembra um pouco dos Goonies, né? De aventura infanto-juvenil. Tem um final aquele embate final que lembra um pouco Indiana Jones, Tempo da Perdição, né? Do encontro com o vilão, né? Então assim, ele faz uma mistura legal. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer é que quando termina o filme, né? Sobe os créditos, entra a música tema. Cantada por John Carpenter. Tem um videoclipe no YouTube. A banda é uma banda de cineastas, na verdade. E cara, a música é um absurdo de ruim, mas é divertida. E a voz dele é horrível, cara. Horrível. É a essência de um Carpenter de cena. We better run, run into the mystic night, run until they take us away, take us away. Aliás, em termos de referência, a gente não pode deixar passar, né, outras referências importantes do Aventureiros do Bairro Proibido. As Três Tempestades, os três chineses do relâmpago que você vê no filme, são baseados, você falou da coisa do misticismo oriental, ele era um cara que acompanhava o cinema oriental, porque inclusive esses personagens são baseados nos irmãos Hidari, do Lobo Solitário, cuja adaptação cinematográfica inspira muito da ação como o John Carpenter faz, né? Que é uma ação já mais aproximada daquele cinema japonês dos anos 70, um Daigeki mais próximo de um exploitation do que daquele cinema clássico dos anos 50. E o filme também inspirou outras coisas. Um dos irmãos da Tempestade, o Relâmpago, é inspiração direta para o Raiden, do Mortal Kombat. Então assim, você vê que é um filme que permeia a cultura pop. O velho Jack sempre diz, qual é a parada? É isso aí, gente. Então falamos sobre Aventureiros do Bairro Proibido, né? Um dos filmes bem lembrados aí do John Carpenter. E aliás, você deixa aí seus comentários nos seus filmes favoritos do mestre John Carpenter também. Não deixe de dar a sua curtida, se inscrever no canal e ative aí o sininho para toda vez que a gente publicar um vídeo novo você receber a notificação. Não deixe de entrar no nosso site, formiguaelétrica.com.br. É isso, até semana que vem com um vídeo que não vai ser sobre um filme do John Carpenter.